I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised. I would like to read tonight a portion of Scripture found in the book of Isaiah. Eu gostaria de ler hoje à noite uma porção da Escritura encontrada no livro de Isaías. Tomorrow, be sure if you have a paper, I want you to... Amanhã, veja com certeza se você tem um papel. Eu desejo que você... I'm going to have a chart up here on our blackboard to kind of draw out the lesson. Eu vou ter um quadro aqui em cima, ou um quadro negro, para, de certo modo, fazer um esboço da lição. I want you to get it if you possibly can, because you can study it after you get home. E eu desejo que você anote isso, se possivelmente puder, porque você pode estudar isso depois que chegar em casa. Isaiah, the 6th chapter, I wish to read a few verses out of this chapter to draw the context for tonight. Isaías, capítulo 6, eu desejaria ler alguns versículos deste capítulo para extrair o contexto para hoje à noite. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado high and lifted up, and his train filled the temple. Sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Above it stood the seraphim. Os serafins estavam acima dele. Each one had 6 wings. Cada um tinha 6 asas. With twain he covered his feet, and with twain he covered his feet. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés. And with twain he did fly. E com 2 voavam. And one cried unto another, and said, E clamavam uns aos outros, dizendo: Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. The whole earth is full of his glory. Toda a terra está cheia da sua glória. And the post of the temple moved at the voice of him that cried. E o umbral do templo se moveu com a voz do que clamava. And the house was full of smoke. E a casa se encheu de fumo. Then said I, Woe is me, for I am undone. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. For my eyes have seen the King,
the Lord of hosts. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, which he had taken with the tongue from off the altar. que tirara do altar com uma tenaz. And he laid it upon my mouth and said, E com ela tocou a minha boca e disse: Lo, this has touched thy lips, Eis que isto tocou os teus lábios, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. e a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Also, I heard the voice of the Lord saying, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Who shall I send, and who will go for us? Quem enviarei, e quem há de ir por nós? Then said I, Here am I, send me. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. This is quite a undertaking when we think of what it's going to mean as we study this vision of Isaiah. É verdadeiramente um empreendimento quando nós pensamos no o que vai significar, enquanto nós estudamos esta visão de Isaías. I've always liked Isaiah. He was one of the major prophets. Eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaiah wrote the complete Bible. Isaías escreveu a Bíblia completa. There is 66 books in the Bible. And Isaiah wrote 66 chapters. Há 66 livros na Bíblia, e Isaías escreveu 66 capítulos. He begins with the beginning of creation. Ele começa com o princípio da criação. In the middle of the book, he brings forth the New Testament and John the Baptist. No meio do livro, ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. And at 56th and 60th chapter, he ends up in the Great Millennium. E no capítulo 56 e 60, ele termina no Grande Milênio. Genesis through the New Testament into Revelation. Gênesis através do Novo Testamento até o Apocalipse. Great man was this Isaiah. Grande homem foi este Isaías. Finally, died as a martyr under capital punishment. Finalmente morreu como um mártir, sob pena de morte. Every spirit-filled man of the Bible died or was persecuted under the federal government. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Every one of them that you can think of. Cada um deles em que você pode pensar. Moses, the Hebrew children, and Daniel and Isaiah. Moisés, os filhos hebraicos, e Daniel, e Isaías. Isaiah was sawed to pieces with a saw. Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. And on down, John the Baptist, every one of the apostles. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos. Jesus himself, all died under capital punishment or punishment from the federal government. Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. And according to the way things are heaping up, there's going to be more testimonies added to theirs one of these days. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles um dia destes. Está vendo? If there ever was a time that we must stick together, it's now. E se alguma vez houver um tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. I guess you hear of the meeting going on in Rome, and they're having a great time over there. Eu suponho que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma, e eles estão aproveitando muito ali. And they're going to start a revival, and it'll be a worldwide revival, surely.
E eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial, seguramente. Back to this subject, we get that in the seven seals, to this subject of being influenced. De volta a este assunto, nós chegaremos nisso nos 7 selos. A este assunto de ser influenciado. King Uzziah was a shepherd boy. He was raised and he loved the outdoors. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e ele amava o campo. And he reigned during the time of Isaiah's prophecy. E ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaiah had learning from one of the other major prophets. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores. And I believe it was Zechariah, that Isaiah had understanding through him. E eu creio que foi Zacarias, que Isaías obteve entendimento através dele, who was a prophet as Isaiah come on the scene. Que era um profeta enquanto Isaías surgia em cena. And Isaiah was called and he was a prophet. E Isaías foi chamado, ele foi um profeta. Prophets are not just made of man. Prophets are born prophets. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Now there is a gift of prophecy that comes into the church, that people give a prophecy. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Many members of the body of Christ could do that. That's under inspiration. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso. Isso é sob inspiração. But a prophet is set in the church by God. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus. Predestinated to the gift the gift to be a prophet, not a prophesier. Predestinado para o dom de profeta, ou o dom de ser um profeta, não um profetizador. Now we find out that this young man taking the throne. Agora nós encontramos que este jovem tomou o trono. If you want to take some of the scriptures down in 2 Chronicles, the 26th chapter, you can read where it tells that King Uzziah, after his father died, Amazia. Se você quiser anotar algumas escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26, pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, after he died, being a righteous man and had turned from the Lord and was slain by his own people, depois que ele morreu, sendo um homem justo, e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo, Uzziah taken his place as king. Uzias tomou Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei. And he was set on the throne and anointed at the age of 16 years old. Just a boy. E ele foi estabelecido sobre o trono, e ungido na idade de 16 anos de idade, apenas um rapaz. But he was in line to be king, yet being just a lad, and he did well. Porém, ele estava na fila para ser rei, todavia sendo apenas um jovem. E ele procedia bem. The Bible tells us that he had a godly father and a godly mother. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. And he could be nothing else hardly with such influence as to be a godly boy. E ele quase não podia ser alguma coisa diferente, com tal influência, a não ser um rapaz pio. Because that had been what had been placed before him at all times. Porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. You know what I think? Everybody has their own opinion. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. But
one of the greatest, and to my opinion, the greatest president that we ever had in this nation was Abraham Lincoln. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Now, not because he was a Republican, but because he was what he was. A godly man. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. And he was raised and he to serve God. E ele foi criado, para servir a Deus. And he said, if there's anything that I want to give praise to, E ele disse, se há algo a que eu desejo dar louvor, he said, my life was influenced by was a godly mother who taught me to pray and to know Jesus as my Savior. Oh, your family is what you are. ele disse, pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. You raise your child in a certain environment. Você cria seu filho em um certo meio ambiente. It's got a 98% better chance to go right than it has if you bring it up in the wrong way. Tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Bring up a child in the way that it should go, and when it's old, not depart from it. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Be brought up right. Teach your children to do right. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto. To be honest, to be square and fair, even when they're in school. Serem honestos, serem sinceros e justos mesmo quando estiverem na escola. Now, many times children are prone to copy off of one another and try to press their way through school. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. But you know, I think if you just get it yourself. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, then it's something that you can appreciate your good graded paper. Então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. You know, if you're going to have a test the next day, Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, instead of running around all night, getting up the next morning and think, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar, well, I'll sit next to so-and-so, they're smart, and I can copy off of them. bom, eu me assentarei perto do fulano e beltrano, eles são inteligentes e logo posso copiar deles. If you'll just before Dad returns thanks at the breakfast table, Se você pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, if you just say, Dad, remember me today, I got to take a test in chemistry or whatever it is. se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Then you, when you pray, Dad, say, God bless John, Mary, in their test today. I'll tell you, it'll turn the tide. Então você, quando você orar, papai, diga, Deus abençoa João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Remember, we can have what we want if we will ask in faith, believing. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus said, all things are possible to them that will believe. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. You have not because you ask not, and you ask not because you believe not. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. He said, ask abundance that your joys may be full. I like that. Ele disse,
Pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Our teaching, right, Nosso ensinamento correto. say the right thing, do the right thing, think the right thing. Always be thinking right. Diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. Now I have a little slogan. E eu tenho um pequeno lema. Do right. That's your duty to God. Think right. That's your duty to yourself. And you're bound to come out right. Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. You can't be going east and west at the same time. Or you can't be going right and wrong at the same time. Você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. No matter how much you think you're going the other way, Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. if you're not traveling directly west, you're not going east. If you're going west. Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste. Se você estiver indo ao oeste. So, this young king, being influenced by his father when he was a young man and taught Israel the precepts of God, Deste modo, este jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai quando ele era um jovem, e ensinou a Israel os preceitos de Deus, and then all at once he turned in his last days and taught against God. e então subitamente ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus. And his own people, he was slain by his own people. E seu próprio povo, ele foi morto pelo seu próprio povo. It looked like that would have been a great lesson to Uzziah about this, Parecia que teria sido uma grande lição para Uzias sobre isto. but we find that when Uzziah taken the throne, that he started right in the way his daddy did. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou correto no caminho que seu pai iniciou, Bringing back the things of God, trazendo de volta as coisas de Deus, bringing Israel back to the worship of God. trazendo Israel de volta à adoração de Deus. He strengthened himself, Ele se fortaleceu, and I want to always be thankful for him in his young days because he never played any politics. e eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. Although politics might have been against him, but yet he stayed right on the line of God. Ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus. And it thrilled this little young prophet so till he become a hero. E isto impressionava este pequeno e jovem profeta de tal modo, a ponto que ele se tornou um herói. He was an example to Isaiah, the prophet. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. And Isaiah went to the castle to stay with him, to the king's palace. E Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. He called him in, he liked Isaiah. Isaiah was young also, and they was chums together. Ele o chamou, ele gostava de Isaías. Isaías também era jovem e eles juntos eram amigos do peito. And how that king, when he would go out there, and some of the men of politics would come in and say, E como esse rei, quando ele saía ali e alguns dos homens de política entravam e diziam: we must do so and so. King Uzziah first sought the Lord. nós devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava o Senhor. Lord, is it your will that we do it thus and thus? Senhor, é a tua vontade que nós façamos isto assim e assim? God, give us a president like that. Not only that, but give us preachers. Deus concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Seek
first the kingdom of God and His righteousness, and all other things will be added. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. This must have been a great influence because Isaiah loved him. Isto deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, Because he seen that he was a great man, and he stood firm and solid for God. porque ele via que ele era um grande homem, e ele permaneceu firme e sólido por Deus. You know, each time in the days that we live and the things that we do, Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fazemos, remember, the public don't only look at the pastor the way he lives, they also look at the laity. lembre-se, o público não olha somente para o pastor da maneira que ele se parece, vive. Eles também olham para o leigo. Oh, how it's too bad when we think of the church. Oh, como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Sometimes, if the pastor belongs to a certain organization or a clan, Algumas vezes, se o pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, and this organization sends him to a certain church, esta organização o envia a uma certa igreja. and sometimes that pastor's hands is tied by that organization. E algumas vezes, as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. And the little fella wants to serve the Lord. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, He thinks, been taught that's about the only way he can do it, is by serving his organization. e ele pensa, foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, é ao servir a sua organização. And if he got up and preached what the Word said, the church would vote him out. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. And then he's afraid he wouldn't have a chance then to preach the gospel. E então ele tem medo que não tenha chance então de pregar o evangelho. But oh, what we need in the pulpits today is men like Uzziah was. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. No matter what the politics of his church or politics of anything else, he played the hand of God true. Não importava qual a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. He waited till he found, thus saith the Lord. Then he did it. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor, então ele o fazia. That little prophet, young fella, about his age, in the temple with him, Esse pequeno profeta, jovem companheiro mais ou menos da sua idade, no templo com ele, they'd get down together and pray, no doubt, and ask the will of the Lord. eles desciam juntos e oravam, sem dúvida, e pediam a vontade do Senhor. And then compare it with the laws of the Bible. E então comparavam isto com as leis da Bíblia. Then if it was all right, Uzziah passed it. If it wasn't all right, he condemned politics on it. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isto. Se não estivesse correto, ele condenava a política disto. God give us more like that. Deus nos dê mais assim. And that thrilled Isaiah because he was born a prophet. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. And Uzziah became a hero to Isaiah. E Uzias se tornou um herói para Isaías. You see, because of his stand for God. Veja que ele era, por causa de sua posição por Deus, He became a hero in the eyes of the righteous. And there might not have been too many righteous. See?
Ele se tornou um herói aos olhos do justo, e talvez não tenha existido muitos justos. Está vendo? But the thing we want to do is make our life count for God. Somebody's watching you. Porém, a coisa que nós desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. I was getting after somebody the other day Eu estava repreendendo severamente alguém o outro dia, in a certain neighborhood that had a great denominational church, had a big rock and roll party down here. em um certo bairro haviam tido uma grande igreja denominacional, teve uma grande festa de rock and roll aqui. And they were dancing till about 1 o'clock in the morning. E eles estavam dançando até por volta da 1h da manhã, And they had been teasing someone that comes to tabernacle e estavam caçoando de alguém que vem ao tabernáculo, and said they were holy rollers that came down here because we had no denomination. e disseram que os que vêm aqui são santos roladores, porque nós não temos nenhuma denominação. Oh, did that give me a chance? You can just about imagine what happened. E isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu. But the thing of it is, now those people, no doubt that the young lady that made the remark, if she only knew what was truth, Porém, o negócio é que, agora, aquelas pessoas, sem dúvida que a jovem que fez o comentário, se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. I was in the mountains a few weeks ago, and way back when I was coming home, Eu estive nas montanhas há algumas semanas atrás, e lá longe, quando eu estava retornando para casa, we went back, the family and I, to rest a little, where we were going again, the Lord willing, next week. nós nos retiramos, a família e eu, para descansar um pouco, aonde nós vamos novamente, o Senhor permitindo, na próxima semana. And then, back there one night, I saw a vision. E então, distante ali, uma noite, eu tive uma visão, And it was a lovely, pretty woman, looked young woman, running. e era uma bela, linda mulher, olhava jovens mulheres correndo, She had her hand there, and she was perishing with a heart attack. A beautiful woman. ela tinha a sua mão aqui, e ela estava perecendo com um ataque cardíaco, uma linda mulher, And she dropped and was gone. e ela caiu e morreu. And the angel of the Lord said, E o anjo do Senhor disse, now, when you hear of this, remember, they're going to say that she committed suicide, but she died in a heart attack. agora, quando você ouvir dizer disto, lembre-se, vão dizer que ela cometeu suicídio, porém ela morreu de ataque cardíaco. And it's almost 4, so you just say 4 o'clock. And then he left me. E são quase 4, logo você simplesmente diga 4 horas, e então ele me deixou. And I didn't wake the family up in the little cow camp or where the cowboys stay, where we go back there to round up the cattle. E eu não acordei a família no pequeno campo de gado, ou onde os vaqueiros ficavam, lá onde nós íamos para arrebanhar o gado. I just let them sleep until morning, and then the next day I mentioned it. Eu apenas os deixei dormir até de manhã. E então, no dia seguinte, eu mencionei isso. And I said, some young woman, very attractive, is going to die in a heart attack. E eu disse, uma jovem mulher muito atraente vai morrer, um ataque cardíaco. And on the road out 2 days later, there it come in on the radio. E na estrada afora, 2 dias mais tarde, ali isto foi noticiado no rádio, That this Miss, I can't think of her name, Monroe, Mrs. Monroe, que esta senhorita, eu não consigo lembrar o nome dela, Monroe, senhora Monroe, I think that was her stage name or whatever it was, her name was something else. eu acho que esse era o seu nome artístico, ou seja, o que quer que fosse, seu nome era outro, diferente. And she had died and they said she committed suicide. Ela morreu e disseram que ela cometeu suicídio. Now I don't make
make any difference how much I'd say it. They're still going to say she committed suicide. Agora não faz nenhuma diferença o quanto eu fale isto. Mesmo assim, vão dizer que ela cometeu suicídio. But the child did not. She died in a heart attack. Porém, a moça não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. And if you'd watch, she had her hand trying to get to the phone in her hand, she had a heart attack. E se você observar, ela tinha sua mão tentando alcançar o telefone em sua mão. Ela teve um ataque cardíaco. She said sleeping pills were there, she'd been taking them for a month. See? Or more out of that bottle. Disseram que havia pílulas para dormir ali, que ela estava tomando fazia um mês, está vendo? Ou mais, desse frasco. She died in a heart attack and she died about 4 or 5 seconds before 4 o'clock. Exactly. Ela morreu de ataque cardíaco e ela morreu por volta de 4 ou 5 segundos antes das 4 horas, exatamente. And I read of her life story in the magazine, how that she was an illegitimate child. Eu li sobre a história de sua vida na revista de como que ela era uma filha ilegítima. And how that she'd washed so many dishes and her mother in the insane institution. E como que ela tinha lavado tanta louça e sua mãe num hospício. And she had longed she was the most perfect-bodied woman, I guess, in the world, but she had longed for something that money wouldn't buy. E ela tinha desejado, porém ela era a mulher de corpo mais perfeito, eu suponho, no mundo. Porém ela desejava algo que o dinheiro não comprava. I wish I could have got to her. I know what she needed. Eu pensei, eu queria poder ter chegado até ela. Eu sei do que ela necessitava. There you are. Aí está você. Maybe members of the churches of fame, famous Hollywood, where all the decoration and tinsel is on. Talvez membros de igrejas de fama, os mais belos, a famosa Hollywood, onde toda a decoração e enfeite estão sobre. But they've seen those people. She could see they live no different life than what she did. Porém, eles viam aquelas pessoas, ela podia ver que eles não viviam nenhuma vida diferente da que ela vivia. It takes influence. Necessita de influência. It takes the power of the resurrection of Christ amongst the people. Necessita do poder da ressurreição de Cristo entre as pessoas. That they see that Christ is not a statue hanging in a building. Para que vejam que Cristo não é uma estátua pendurada num edifício. But He's a living being in the form of the Holy Spirit. Porém, Ele é um ser vivo na forma do Espírito Santo. Living in men and women, bringing peace and contentment and happiness. Vivendo em homens e mulheres, trazendo paz e contentamento e felicidade. Oh, if we could only got to the young lady before she left the world. Oh, se nós pudéssemos ter somente conseguido chegar até a jovem antes que ela deixasse o mundo. Now, influence. Agora, influência. We find out that Uzziah's life influenced this prophet until such a place that Uzziah built walls and strengthened himself. Nós verificamos que a vida de Uzias influenciou este profeta a tal ponto que Uzias, melhor dizendo, construiu muros e fortaleceu a si mesmo. And took back the grounds and the possession that belonged to them from the Philistines and so forth. E tomou de volta dos filisteus as terras e possessões que pertenciam a eles, e assim por diante. We'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at
the river, patrols by the throne of God. Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus